Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15 até o 18, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vou repetir o 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meu Deus, pela tua palavra que acabamos de ler nessa noite, peço ao Senhor que o Senhor flua nesse ambiente. Toma cativo agora todo pensamento, sentimento, Senhor, e emoção. Tudo esteja voltado e atento, Senhor, àquilo que tens para nós nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a chegarmos mais próximos do Senhor. E isso só é possível pelo processo da santificação. E o processo da santificação passa-se, ó Deus, inevitavelmente por dois caminhos, que é pela oração, Senhor, e o entendimento da sua palavra. Fala-nos, eu te peço, no nome santo de Jesus. Esse versículo 18 é um texto que, volta e meia, nós estamos nele, falando a respeito dele, ministrando sobre ele e buscando então aplicá-lo nas mais diversas maneiras de se expressar a palavra do Senhor. No versículo 18, Paulo, ele traça um paralelo muito chocante e, ao mesmo tempo, ele faz duas determinações que devem ser piamente cumpridas. Por que é que eu digo que é um paralelo chocante? Porque falando com os crentes, falando com a igreja, falando com os irmãos, primeiro Paulo faz um alerta acerca da embriaguez e, ao mesmo tempo, ele chama a atenção sobre a necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Então, as duas determinações, os dois mandamentos que se encontram nesse versículo 18, eles precisam ser observados e é preciso que demos a eles o valor que é devido. Quais são as determinações? Primeiro, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho. Segunda determinação: enchei-vos do Espírito Santo. Primeiro, Paulo faz uma proibição. Paulo deixa claro a proibição dizendo: não é para que vocês se embriaguem com vinho. Isso não é próprio da fé que vocês estão proclamando. Isso não é devido daquele que serve ao Senhor. Isso não é de acordo com aqueles que estão querendo viver o padrão do caráter de Cristo, pautado pela sua palavra. Porque quem se embriaga traz dissolução, traz vergonha, traz opróbrio. E a situação de quem está embriagado é que ele se torna cativo ou refém, escravizado do efeito provocado pelo álcool na embriaguez. Logo em seguida a isso, Paulo faz outro mandamento. Paulo deixa outra determinação e ele diz: enchei-vos do Espírito. A não plenitude no Espírito Santo deveria ser algo tão chocante e reprovável para nós na igreja do Senhor, quanto o fato de um cristão
embriagar-se. Afinal de contas, são duas recomendações. Nós achamos algo muito fora do padrão, achamos algo muito reprovável, muito chocante, se alguém vem nos dizer que um irmão ou um cristão está embriagado. Nós achamos isso um ato de reprovação. E de igual modo, a palavra nos chama a atenção nessa noite, que também deveria ser ato de reprovação o fato de um mesmo cristão não viver cheio do Espírito Santo, porque Paulo não traz apenas uma ordenança, ele traz ordenanças duplas, paralelas, de igual teor e de igual modo da necessidade de observância. Tanto é necessário que se observe levar uma vida fora da embriaguez, quanto é necessário que se leve uma vida dentro do padrão de estar pleno, de estar cheio do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, se é pecado o embriagar-se, e o é, te digo aqui nessa noite, já que é pecado alguém se embriagar, de igual modo é pecado não viver cheio do Espírito Santo. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Você está entendendo o que eu estou dizendo? De igual modo, como nós já sabemos e aplicamos na nossa vida, que o fato de viver embriagado não condiz com a vida do cristão, de igual modo também o fato de não viver a vida todo o tempo cheio do Espírito Santo incide em um pecado, porque é uma transgressão de um mandamento que está na palavra. Olha, há casos apresentados na Bíblia Sagrada de pessoas que receberam a plenitude do Espírito como uma dádiva soberana de Deus. Um exemplo disso nós temos o profeta João Batista. Olha o que a palavra do Senhor diz em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamará o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Assim como João Batista, outros casos também estão registrados na palavra, de pessoas que desde o ventre materno já são cheios do Espírito Santo, não tiveram que provocar essa situação, não tiveram que trabalhar em prol de alcançar essa plenitude, é fruto da soberana graça de Deus, como uma dádiva, um presente inquestionável do Senhor. Agora, o que eu questiono com você nessa noite é: o que é ser cheio do Espírito Santo? O que isso realmente quer dizer? Qual é a evidência de que um homem ou uma mulher está cheia ou vive cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é que é impossível estar cheio do Espírito Santo, que olha, o próprio nome já diz, é santo, e não viver uma vida em santidade. Esse negócio de apenas proclamar que está cheio do Espírito Santo, fazer movimentos, fato é que a visitação do Espírito Santo na nossa vida mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos padrões sentimentais, tudo bem, mas isso não quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo, porque o que a gente vê muito por aí é alguém que está cheio do Espírito Santo, mas está espancando a mulher, está espancando os filhos, está cheio do Espírito Santo, mas vive se trajando de maneira imoral e indecente, conforme diz a palavra do Senhor. Está cheio do Espírito Santo, mas está comprando com a intenção de não pagar. É impossível alguém dizer que está cheio do Espírito Santo e a sua conduta não está de acordo com uma vida de santidade. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? A primeira coisa, o que é ser cheio do Espírito Santo? É realmente ter uma vida de santidade. Viver uma vida de santidade, porque vou te dizer um negócio, existe uma grande diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Qual é a diferença? A diferença é muito simples. O simples fato de você dizer que é cristão, isso já é uma indicativa de que você tem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que um dos trabalhos do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ah, meus irmãos, olha o que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 2,
12, versículo 3. A palavra vai dizer: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é você estar pleno, cheio, transbordante do Espírito Santo na sua vida. Mas se você diz nessa noite, uma convicção que tenho é que tenho o Espírito Santo. Já uma dúvida que permeia o meu coração e a minha mente nessa noite é se eu sou cheio do Espírito Santo. Se há uma dúvida no seu coração, se você está cheio do Espírito Santo, é um indicativo de que você precisa trabalhar no sentido de continuar a busca pela plenitude, pelo enchimento do Espírito Santo. E aí nós poderíamos questionar aqui: como é que um cristão pode encher-se do Espírito Santo? Meus irmãos, quando lemos aqui a carta aos Efésios, este texto que expus juntamente com os irmãos, o apóstolo Paulo não explica como ser cheio do Espírito Santo. A única coisa que ele faz é mandar, é dar uma ordem. A única coisa que ele diz é: encham-se. Mas ele não facilita o processo, ele não facilita o trabalho para nós, porque ele dá uma ordem e diz: vocês precisam, de obrigação de vocês viverem e estarem cheios do Espírito Santo, mas ele não diz como. Graças a Deus que a Bíblia não é feita apenas de textos pontuais, mas a sua integralidade precisa estar aplicada ao nosso coração. E então, à luz de outras porções das Sagradas Escrituras, nós recebemos orientações que podem nos ajudar a estar cheios do Espírito Santo. Mesmo aqui, aos Efésios, Paulo não dando esse indicativo e essa instrução de como fazer, mas durante a leitura da palavra, durante as instruções do Novo Testamento, nós encontramos aqui fórmulas que podem nos ajudar nesse processo. Quer ver? A primeira coisa para nos ajudar a ser cheio do Espírito Santo é confessar e abandonar todo tipo de pecado de que temos consciência na nossa vida. O primeiro passo é esse, porque afinal de contas, eu vou repetir algo que já te mencionei. O trabalho do Espírito Santo, o Espírito Santo na vida do homem, ele vem para convencê-lo do que são as práticas pecaminosas, do pecado, da justiça e do juízo. O primeiro passo para ser totalmente cheio do Espírito Santo é reconhecer o seu pecado, é reconhecer as práticas que estão infringindo a palavra, o mandamento e o querer do Senhor. É abandonar aquele pecado de estimação, é abandonar aquele pecadinho que você acha que ele não faz mal. Quantas vezes eu já disse isso no decorrer dos anos. O problema está exatamente nas pedras pequenas, são elas que nos fazem tropeçar enquanto estamos caminhando. Ninguém tropeça em rocha, ninguém tropeça em grandes empecilhos, porque esses de longe a gente corta, volta, se desvencilha deles, mas as pedras pequenas, aquelas a que nós não aplicamos nenhum tipo de atenção e que é necessária, essas são as responsáveis pelas grandes quedas, pelos grandes machucados, pelas grandes feridas. Então é tempo de começarmos a reconhecer e confessar diante do Senhor as nossas práticas, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. A iniquidade é o pecado que ainda não foi concebido, é aquilo que ainda está na mente. Não adianta ter pecado escondido, guardado só para você, o pensamento, porque Jesus deu um exemplo de como é que funciona diante dele. Ele falou: ouviste o que foi dito para os antigos, não adulterarás. Mas eu te digo diferente: se algum homem olhar para uma mulher e no seu coração intentar algum tipo de prática com ela, quero dizer para vocês que esse já cometeu adultério. Isso é a iniquidade, a intenção da mente e do coração do homem oculta em si, mas o Senhor sonda, o Senhor conhece, o Senhor prescruta, o Senhor esquadrinha, Ele sabe de tudo. É tempo de nós despejarmos diante dEle todo o pecado em arrependimento, para sermos cheios do Espírito Santo.
Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diga glória a Deus, porque mesmo que nós incidamos no pecado, o Senhor é justo, Ele é fiel, e se nós confessarmos a Ele, Ele perdoa os nossos pecados e coloca-nos em um patamar acima, na busca pela plenitude do Espírito Santo. Segunda coisa que precisamos fazer é fazer com que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Não me interessa o que o meu patrão acha ou o que o meu patrão pensa. Eu não vou me deixar contaminar pelo pensamento, porque é o patrão. Não me interessa o que os governantes estão achando. Pouco me importa o que estão pensando à roda dos amigos. Eu preciso que a palavra do Senhor esteja reinando em meu ser, que ela seja o parâmetro da minha caminhada. É o que disse o salmista: é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É ela que me faz evitar o pecado, ela que alumia a minha caminhada, ela que me dá segurança para continuar caminhando sem temor de cair num buraco, de cair numa armadilha, de cair aí nas trevas. É pela palavra do Senhor, e ela precisa estar habitando ricamente nos nossos corações. É preciso entendermos a palavra, termos ela diariamente. Isso quer dizer ler a palavra, ouvir a palavra e guardar a palavra no nosso coração. Lembra-te que em Mateus no capítulo 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo arma ciladas, ele faz as suas armadilhas, ele prepara os seus meios, e ele então começa a atacar Jesus. Cada uma das respostas da investida do diabo contra Jesus, cada uma das respostas de Jesus leva aqui como precursão o estigma: está escrito. Jesus conhecia a palavra. Foi aquilo, o conhecimento da palavra, foi o entendimento do que está escrito, é que fez com que Jesus não cedesse, não fosse seduzido, ludibriado pelas artimanhas aplicadas pelo diabo. E nós, como é que venceremos a carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, as investidas do maligno, se nós não estivermos conhecendo o que está registrado na Sagrada Escritura? Esse não é um artigo de decoração, meus irmãos, para ficar no rack da sua casa, na estante, no escritório. Não, isso aqui é a alimentação, precisa ser usado diariamente, é questão vital. A palavra não serve se ela não for lida, entendida, observada e examinada. Do contrário, é um livro qualquer. Mas se você quer ser alguém cheio do Espírito Santo, essa palavra deve nortear o seu padrão de vida. Olhe, quando nós lemos Colossenses capítulo 3, versículo 16, veja a consonância que há entre este versículo e o versículo 19, que nós não lemos, mas você pode observar aí, de Efésios capítulo 5. Ele diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Em Efésios 5,18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Em Colossenses 3,16, Paulo está dizendo que a palavra habite abundantemente em vós. É preciso vivermos de acordo com o padrão da palavra, porque quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, segue-se os mesmos resultados que se verificam na plenitude do Espírito. Ou seja, ela vai transformar a sua vida. Quer ver a vida transformada? Quer viver uma vida diferente? Quer ver as coisas ocorrerem e acontecerem na sua vida? Experimente viver de acordo com o padrão estabelecido na palavra do Senhor. Mas além de confessar e abandonar os pecados, e fazer com que a palavra de Deus seja abundante na nossa vida, habitando realmente em nós, existe uma terceira coisa que é essencial
para ser cheio do Espírito Santo. E é onde eu quero estabelecer meu foco nessa noite. Uma coisa muito importante para que se compreenda é que para ser cheio do Espírito Santo é preciso esvaziar-se. Para ser cheio do Espírito Santo é preciso esvaziar-se. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo: eu me esvaziei totalmente. Não mais sou eu quem está vivendo. Eu esvaziei a tal ponto que o preenchimento de mim agora é Cristo. É Cristo que está vivendo através da minha vida. Para poder encher um copo com um novo ingrediente, como esse copo que está aqui, é necessário, primeiramente, esvaziá-lo. Porque se ele já está cheio, como é que se vai provocar o enchimento de algo que já está cheio? E eu vou te dizer aqui nessa noite: para nos enchermos dele, é preciso nos esvaziarmos de nós mesmos. Quem está cheio de si não pode se encher de Deus. E esse é um processo que ninguém vai fazer por você. Esse é um processo que, por mais que sua mãe te ame, ela não pode fazer. Nem mesmo o grande amor de Deus vai fazer para você, porque é um processo alto. É o auto esvaziar-se. Porque a Bíblia diz: aquele que humilhar-se a si mesmo, no sentido de se esvaziar, com o exemplo supremo de Cristo em Filipenses 2, quando Paulo diz: sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo enquanto for um recipiente cheio. Ninguém vai poder ser enchido com ele e por ele enquanto estiver cheio de si mesmo. Agora, eu quero te dizer algo. O que significa esvaziar-se a si mesmo? Para não tomar seu tempo, enquanto eu estava estudando hoje, eu preparei uma lista, já enviei imediatamente para o João à tarde e pedi ele para fazer uma lista. Primeira coisa, para nos esvaziarmos: deixar nossas vontades em último lugar, preferindo a vontade de Deus. Como é isso? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, abra mão da sua própria vontade. Segunda coisa, valorizar mais a Deus do que as coisas que as pessoas julgam ter mais importância, do tipo dinheiro, fama, beleza, religião, relacionamentos, etc. Porque muita gente abre mão de Deus por causa do dinheiro. Muita gente abre mão do relacionamento com Deus por causa da fama, da religião, da beleza, dos relacionamentos, enfim. Terceira coisa, esquecer o passado e tudo aquilo que já fizemos e que não agradou a Deus. Olha para mim. Uma coisa que a gente vê muito são as pessoas subindo nos cultos e se gabarem daquilo que fez. Dizem que estão contando um testemunho, mas parece que ainda está envolvido naquilo. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Não vou citar práticas aqui, porque eu sei que vocês são todos inteligentes e sabem do que estou dizendo. E gastam tanto tempo dizendo o que fizeram, como viviam, e como se esbaldavam naquilo, e como se satisfaziam naquilo. É abandonar todo o passado e não permitir, inclusive, que o diabo tente trazer à tona o seu passado para te desmerecer diante de Deus. Porque se tem uma coisa, que o diabo é prático
e eficaz em fazer é exatamente ressuscitar os nossos passados. Aquilo que fizemos lá atrás. Sabemos que fizemos. Temos consciência dos erros que nós praticamos, daquilo tudo de não conveniente que nós realizamos. Mas o diabo, de vez em quando, quer trazer isso à tona, porque a palavra do Senhor nos chama de acusador de nossos irmãos. Mas eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Cada vez que o diabo vier à sua mente tentar ressuscitar, te lembrando do seu passado, basta você lembrar do futuro dele. O seu passado realmente foi horrível, mas o futuro do diabo, diferente do seu, será um lago que arde com fogo e enxofre na condenação. E o seu passado já não conta mais, mas a sua prática de vida de agora em diante te levará a morar eternamente com Deus. Outra coisa, livrar-se de tudo que nos separa de Deus, querendo estar sempre, cada vez mais próximo dele. Será que essa é a nossa realidade, filho? Será que o desejo que arde no nosso coração é o de querer realmente estar cada vez mais próximo de Deus, junto de Deus, louvando a Deus, adorando para Deus, levando uma vida de acordo com o que Deus quer e deseja? Porque do contrário, não seremos cheios do Espírito Santo. Outra coisa, aprender a depender de Deus e nunca desejar estar longe dele. E próximo, amar a Deus acima de tudo e de Deus. Olha, isso daí, além de próximo, desejar estar na presença de Deus, mesmo tendo que enfrentar as dificuldades, e viver não para si mesmo, e sim para a glória de Deus. Essas atitudes que pontuei aqui, meus irmãos, são atitudes que nos ajudam no processo do esvaziar de nós mesmos. São atitudes que nos fomentam a possibilidade de nós estarmos receptíveis, aptos para que esse Espírito venha então nos encher. Como que é isso? O que está cheio, já está cheio. O que está cheio não pode ser reenchido. O que já está cheio não tem espaço para mais nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? O que já está cheio, está cheio. O que interessa é de quê? Se é cheio de si mesmo, se é cheio de desejos, se é cheio de pornografia, se é cheio de maldade, se é cheio de corrupção. O que já está cheio e não pode ser enchido. É por isso que a palavra nos chama apressadamente ao processo de esvaziarmos e não estarmos cheios, sermos o recipiente apto para que ele possa encher. É mais ou menos como essa história aqui que você conhece, e já falei algumas vezes, 2 Reis capítulo 4. Olha, e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vazias, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta, e sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vazias, e ela as enchia. E sucedeu que cheias, que foram todas as vazias, disse a seu filho: traz-me ainda uma vazia. Porém ele lhe disse: não há mais vazia alguma. Então o azeite parou. Enquanto havia espaço para ser preenchido, o azeite estava sendo